Fala, estudantes da segunda série A, beleza? Professor Fábio Emílio, mais uma aula de estudo orientado. Hoje eu vou falar sobre 5 benefícios gerados pelo estudo, certo? Que são esses que estão aí: aprimoramento das habilidades interpessoais, melhoria na capacidade de organização, obtenção de um nível maior de resiliência, aumento da capacidade de interpretação e desenvolvimento de um pensamento crítico. Vou falar um pouquinho sobre cada uma aí. Aprimoramento das habilidades interpessoais. O que seria isso? Ao estudar, aperfeiçoamos a nossa capacidade de dialogar, discutir e interagir com as pessoas. Então, temos informações que permitem entender os outros pontos de vista, além de podermos mudar os nossos. Além disso, permitem também que tenhamos conteúdos e propriedade para falar e que sejamos menos ingênuos e preconceituosos perante o mundo à nossa volta. É entendendo a história do outro que vamos saber respeitá-lo, certo? Isso é ter empatia pela outra pessoa, entender a história dele e respeitá-lo. O segundo tópico, o segundo benefício, a segunda habilidade desenvolvida pelo estudo é uma melhoria da organização. Melhoria da sua organização. Mesmo que você não perceba isso, certo? Quando você começa a estudar, certo? Você vai estar melhorando a sua organização, certo? Como eu coloquei como exemplo aí, certo? Para construir um edifício, você precisa saber exatamente medir, certo? Saber o tempo que vai, sabe, aquela construção, a distância entre os objetos. Então, tudo isso é o que é uma organização. Você precisa se organizar para depois começar a executar algo. Então, a gente está falando aqui sobre leis. Se você não tivesse pessoas que tivessem leis para reger e pessoas que estudassem essas leis, certo? Pô, a convivência social poderia ser bem mais complicada, certo? Poderia gerar um grande caos até sobre isso aí, certo? Então, esse tópico que a gente fala aqui é que o estudo, quando a gente está falando de organização para você, não está falando daquela organização básica, que é organizar o seu armário, organizar o seu quadro. Sim, isso também faz parte, mas faz parte da sua rotina. É você organizar a sua rotina, é você organizar o seu dia a dia. E quando você tem, como está aqui por último falando aí, certo? Você estuda os conteúdos em sequência, você tem uma regularidade de revisão, certo? Você vai além, você incrementa um pouco os seus estudos, então você está desenvolvendo esse senso de organização aí, essa habilidade de organização aí no seu dia a dia. Obtenção de um nível maior de resiliência. Quando a gente fala sobre obtenção de um nível maior de resiliência, está além de você se adaptar. É claro que o estudo você vai te auxiliar, certo? A adaptar a certas adversidades, certo? Mas além de adaptar a essas certas adversidades, você vai conseguir superar alguns obstáculos do seu dia a dia. O estudo te dá isso aí. Por que disso? Como isso aqui? Quando você estuda um pouco na história, você viu que nós já passamos aí por guerras, por pestes e tudo mais, e que com um prazo pequeno ou curto, não importa, foram superados. Os países superaram essas adversidades. Então você pode superar. Você sabe que, pela história, você pode superar essa adversidade, mas você precisa correr atrás disso aí, certo? Para poder superar. Não é ficar numa zona de conforto parado que vai acontecer um milagre para você. Mas também isso vai, como eu falo assim, a ideia de resiliência é como eu falo assim, resiliência para uma definição que o pessoal fala é se adaptar, certo? Você ficar ali, se adaptar à adversidade e conviver com ele. Mas eu acredito que o estudo ele ensina a você a superar ou aprender com seus erros. Quando você erra, você comete algum erro, certo? Você fala assim, opa, errei, isso aqui, enxerguei meu erro, não vou cometer novamente.
Uma matemática, tá lá estudando permutação, pá, poxa, esqueci esse aqui, esse número, mas na sequência lá, errei, poxa, foi falta de atenção. Quando você revisou, você identificou o seu erro, você não erra novamente, você não vai cometer esse erro novamente. E isso você, de uma forma indireta, você não percebe que essas habilidades, certo, são desenvolvidas através desses acontecimentos do estudo seu cotidiano de sala de aula, assim. Então, uma da habilidade também é essa, aumentar a sua resiliência. E vamos lá, aumenta. Penúltimo ainda, né, o último, certo? E muito importante é o aumento da capacidade de interpretação. Um dos motivos que mais revela a importância de estudar é o aumento da nossa capacidade de interpretação, certo? É como o pessoal está aqui, uma ideia. Se não tivesse estudos aí sobre a geografia, história, português e tudo mais, você teria interpretações totalmente errôneas de acontecimentos do nosso dia a dia. Um exemplo que eu coloquei aqui, se você não tivesse estudado a rotação do Sol, se as pessoas, o ser humano, não tivesse estudado a rotação do planeta Terra, certamente até hoje a gente não entenderia o porquê tem dia e porquê tem noite. Certo? Mas, é um acontecimento, mas você não teria o conhecimento sobre isso. Também conseguimos unir informações de diferentes áreas, certo? Para, para construir essa capacidade. Conseguimos entender como as coisas se conectam e perceber ainda quando elas não fazem sentido nenhum. Então, já chegou nesse ponto aqui, se você está vendo essas habilidades que eu estou falando, certo? São os pilares que são comentados com vocês na aula de projeto de vida. Então, tem uma relação, tem uma relação. Então, a gente está aqui, essa nova roupagem do EO vem auxiliar, sim, as aulas de IPP também das escolas de tempo integral, do CEPIS aí, tá bom? E por último, desenvolvimento de um centro crítico. Cara, exemplo aqui, uma pessoa que lê, certo? Não estou falando um leitor que lê totalmente, uma pessoa que lê, certo? Com certeza ele não vai acreditar em tudo que as pessoas falam cegamente, certo? Vai ter aquela como se fosse, ó, eu estou falando que é assim, o Fabinho falou que é assim. Pô, será que é assim? Será que eu não posso correr atrás? Então você sempre tem um senso crítico. Tem umas pessoas que têm um senso crítico sem conhecimento nenhum. Que é só falar, na hora que você aperta ele, aí não sai nada. Aí aquele cara que quer ter uma velha opinião sobre tudo, mas realmente não tem estudo, não tem embasamento nenhum para ter esse debate, certo? Não tem a primeira habilidade desenvolvida aí, certo? Então não é dessa pessoa que eu estou falando, certo? É uma pessoa que tem a capacidade de estudo e conhecimento para isso. Então, sem os estudos para desenvolvermos nosso pensamento crítico, podemos ser facilmente manipulados, certo? Então, se você não tem conhecimento, eu consigo, ó, é assim, você vai acreditar que aquilo é verdade, você pode ser manipulado com certa facilidade, certo? Mas o que está falando aqui? Ninguém é burro, isso eu tenho certeza que ninguém é burro. Mas quanto mais entendemos sobre o mundo, mais somos capazes de lê-lo, como se fosse um livro ou um site. A gente consegue entender, consegue ter olhar crítico sobre aquilo ali. Em resumo, os estudos também ampliam a nossa visão do mundo, aumentam a nossa autoestima e até fazem bem para a saúde. Sendo assim, mantenham foco e organização para criar uma rotina de estudos proveitosa que fará uma diferença na sua vida. Belezinha? Então, a aula nossa de EO de hoje era só essa aqui mesmo. Até a próxima aula. Um abraço para vocês.